aula de hoje é a respeito de cadeia alimentar. Meus queridos alunos, cadeia alimentar representa o fluxo de energia nos ecossistemas. Ela está fundamentada em duas leis que não são nem leis da biologia, são leis da física. A primeira lei é a que diz que a energia não recicla. Não existe uma reciclagem de energia. A energia sempre flui. A matéria sim cicla, mas a energia não. Veja que em ecologia, você estuda, por exemplo, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, porque quem cicla é a matéria, mas a energia não cicla, a energia flui. Ela vai de um ponto a outro. Então essa é a nossa primeira lei. A energia flui, não cicla. A nossa segunda lei, que também vem da física, vem da termodinâmica, é a que nos ensina que não há nada que aproveite 100% da energia. Nada, um carro não aproveita 100% da energia da gasolina. Sempre uma parte da energia é perdida. Então você, por exemplo, não aproveita 100% da energia dos alimentos que você comeu. Uma parte, inevitavelmente, você perde. Então nós vamos começar a analisar a cadeia alimentar e você não vai, em momento algum, esquecer desses dois itens. Primeiro, a energia flui. Segundo, não há como aproveitar 100% da energia disponível. Para você entender direitinho o que é cadeia alimentar, vamos começar falando dos seus componentes. Uma cadeia alimentar tem 3 componentes. O primeiro são os produtores. Os produtores são os organismos autótrofos. E, por favor, não me venha com aquela frase que você decorou na 6ª série, sem saber direito o que significa, de que autótrofo é quem produz o seu próprio alimento. Vamos dar uma definição um pouco mais química, né, para o que é um autótrofo. Quando falar que um organismo é um autótrofo, significa que ele consegue usar o gás carbônico como fonte de carbono para fazer matéria orgânica. Então veja, autótrofo é quem usa o gás carbônico como fonte de carbono para fazer matéria orgânica. Os organismos podem ser autótrofos de 2 jeitos, ou pela fotossíntese ou pela quimiossíntese. A diferença da fotossíntese para a quimiossíntese é que na fotossíntese, a fonte de energia necessária para converter o gás carbônico em matéria orgânica vem da luz. E na quimiossíntese, a energia necessária para converter gás carbônico em matéria orgânica vem de uma reação química. Então veja, o primeiro componente de uma cadeia alimentar é o produtor, e ele é sempre autótrofo, ou por fotossíntese ou por quimiossíntese. É claro que na maioria das cadeias alimentares do planeta é por fotossíntese, mas no fundo dos mares, onde a luz não chega, existem cadeias alimentares que são mantidas com bactérias autótrofas por quimiossíntese. O segundo componente de uma cadeia alimentar são os consumidores. Os consumidores são heterótrofos. Isso significa que eles precisam comer uma matéria orgânica já pronta, porque eles não dão conta de converter o gás carbônico em matéria orgânica. Então, os consumidores são como nós, animais. Nós somos consumidores de uma cadeia alimentar, porque nós consumimos uma matéria orgânica já pronta. Nós não conseguimos converter um composto inorgânico, que é o gás carbônico, em orgânico. O terceiro e último componente de uma cadeia alimentar são os decompositores. Os decompositores também são heterótrofos, e eles prestam um serviço fantástico para os ecossistemas. Porque os decompositores degradam a matéria orgânica morta. Eles decompõem a matéria orgânica presente em cadáveres, em uma folha que caiu no chão, em um galho. E atenção, quando ocorre a decomposição, libera-se matéria inorgânica no solo. Então a decomposição enriquece o solo de compostos inorgânicos. E olhe, os grandes decompositores da natureza são as bactérias e os fungos. Veja essa imagem. Essa imagem mostra uma simples cadeia alimentar. Então, uma cadeia alimentar sempre começa a partir do produtor, que nesse caso é o capim.
O capim faz a fotossíntese e produz matéria orgânica. Quando o rato come o capim, a energia do capim passa para o rato. Quando a cobra come o rato, a energia do rato passa para a cobra. E quando o gavião comer a cobra, a energia da cobra passará para o gavião. Lembre-se de que cadeia alimentar representa o fluxo de energia. Por isso a seta está indo do capim para o rato, para a cobra, para o gavião. Esse é o sentido da seta, porque esse é o sentido da energia. É para o gavião que a energia está indo, em última análise. Note também que dizer que rato, cobra e gavião são consumidores não nos ajuda a diferenciar um do outro. Então existe uma convenção que determina o seguinte: nesse caso, o rato vai ser um consumidor primário, porque ele está comendo o produtor. A cobra vai ser um consumidor secundário, porque ele está comendo o consumidor primário, que é o rato. E o gavião vai ser um consumidor terciário, porque está comendo a cobra. Se você ficou atento, deve ter percebido que nessa cadeia alimentar, os decompositores não estão representados. Se houvesse nesse esquema decompositores, apareceriam bactérias e fungos. E atenção, bactérias e fungos, na condição de decompositores, deveriam receber uma seta de todos os membros da cadeia alimentar. Teria que ir uma seta do capim, do rato, da cobra e do gavião, todas indo em direção a bactérias e fungos, porque um dia todos vão morrer e vão passar para a mão dos decompositores. Uma outra maneira de nos referirmos aos componentes de uma cadeia alimentar é pelo termo nível trófico, que a rigor significa nível de alimentação. Isso significa o seguinte: o produtor que está na base da cadeia está no primeiro nível trófico. O consumidor primário vai estar no segundo nível trófico. O consumidor secundário vai estar no terceiro nível trófico. E assim por diante. Isso exige atenção. Por que exige atenção? Porque a contagem de níveis tróficos começa a partir do produtor. Como você começa a contar o nível trófico a partir do produtor, o valor do nível trófico vai ser sempre um a mais do que o do consumidor. Por exemplo, se o consumidor é primário, o nível trófico é o segundo. Se o consumidor é secundário, o nível trófico é o terceiro. Um outro ponto que você deve ficar atento em relação a níveis tróficos é que o decompositor ocupa vários níveis tróficos ao mesmo tempo. Na medida em que o decompositor se alimenta de todos, porque todos um dia vão morrer, ele ocupa vários níveis tróficos. Então, quando uma planta morre e cai na mão do decompositor, o decompositor vai estar no segundo nível. Quando o consumidor primário morre e cai na mão do decompositor, o decompositor vai estar no terceiro nível, e assim por diante. O decompositor só não ocupa o primeiro nível trófico, porque ele não é autótrofo, ele não é produtor. Para finalizar nossa aula, veja essa imagem. Isso é o que nós chamamos de teia alimentar. É o que mais acontece nos ecossistemas. Você não tem um ecossistema apenas um consumidor primário ou um consumidor secundário. Você tem vários. Quando a cadeia ramifica, como a figura mostra, nós dizemos que ela é uma teia alimentar. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre cadeia alimentar. Não deixe de também assistir a aula sobre pirâmides ecológicas. Até mais!